Com 26 anos, Diogo Dalot já ouviu mais dúvidas do que elogios ao longo da sua carreira. De promessa formada no FC Porto, a jogador constantemente questionado num dos maiores clubes do mundo, o seu nome tornou-se sinônimo de debate. Para muitos, Dalot saiu cedo demais de Portugal. Para outros, nunca esteve realmente pronto para a pressão de Manchester United. Houve jogos em que foi assobiado, decisões em que foi apontado como culpado e momentos em que parecia estar sempre a um erro de distância do esquecimento. Em Portugal, as críticas não foram mais suaves. Sempre que vestia a camisola da seleção, surgia a mesma pergunta: será ele realmente o lateral que o país precisa? Mas por trás das estatísticas frias e das análises televisivas, existe uma história pouco contada. Conflitos silenciosos, escolhas que marcaram a sua carreira e pessoas que influenciaram diretamente o seu destino. E é aqui que tudo começa. Número 5. Número 5. José Mourinho. Quando Diogo Dalot chegou a Manchester United, José Mourinho era mais do que um treinador. Era uma autoridade absoluta. Um homem conhecido por decidir destinos com poucas palavras e pouca paciência. Para Dalot, aquele encontro inicial parecia o início de um sonho. Mourinho acreditava no talento do jovem lateral. Foi ele quem insistiu na contratação, vendo em Dalot um jogador moderno, agressivo, capaz de atacar e defender com intensidade. Nos bastidores, comentava-se que Mourinho via nele um projeto a médio prazo. Mas o futebol raramente respeita planos. À medida que os resultados pioravam, a pressão aumentava. O ambiente no balneário tornou-se pesado. Segundo fontes internas, Mourinho exigia maturidade imediata, algo difícil para um jogador de 19 anos recém-chegado da Liga Portuguesa. Cada erro de Dalot era ampliado. Cada jogo menos conseguido tornava-se um teste à sua confiança. Houve momentos em que Dalot sentiu que estava a desaparecer. Treinos duros, poucas oportunidades, silêncio nas conversas privadas. Testemunhas lembram-se de um Mourinho distante, já focado na sobrevivência do próprio cargo. O jovem lateral passou de aposta pessoal à opção secundária. O golpe final veio com a saída de Mourinho. De repente, Dalot ficou sem o homem que o trouxe, sem proteção, sem certezas. O que deveria ser um salto na carreira transformou-se num período de instabilidade profunda. Para Diogo Dalot, aquele foi o primeiro grande choque da sua vida profissional. E também a primeira vez em que percebeu que no futebol de elite, talento nem sempre é suficiente. Número 4. Ole Gunnar Solskjaer. Quando Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando do Manchester United, muitos jogadores sentiram um alívio imediato. O ambiente tornou-se mais leve, mais humano. Para Diogo Dalot, no entanto, essa mudança trouxe uma nova incerteza. Solskjaer tinha uma ideia clara do que queria para as laterais. Preferia jogadores mais conservadores, focados na solidez defensiva. Dalot, conhecido pela sua vocação ofensiva, começou a sentir que não encaixava totalmente no novo plano. Segundo relatos internos, o português raramente era a primeira escolha, mesmo quando estava fisicamente disponível. As oportunidades surgiam de forma irregular. Um jogo aqui, outro ali, sempre sob observação extrema. Cada falha defensiva era analisada ao detalhe. Cada subida mal calculada transformava-se num argumento contra ele. Nos bastidores, comentava-se que Solskjaer nunca confiou plenamente na consistência de Dalot. O momento mais duro chegou quando o clube decidiu emprestá-lo ao AC Milan. Publicamente, falava-se em crescimento e experiência internacional. Mas internamente, Dalot sabia que era um sinal claro, não fazia parte do núcleo principal. Foi um golpe silencioso, mas profundo. Em Itália, longe de Old Trafford, Dalot sentiu algo novo: confiança, responsabilidade. No Milan, voltou a jogar com liberdade, mostrando um nível que muitos diziam nunca ter visto antes. Ironia cruel, teve de sair para provar que merecia ficar. Quando regressou a Manchester, nada estava garantido. Solskjaer continuava a olhar para ele como uma opção, não como uma solução. Aquela fase marcou Dalot profundamente. Ensinou-lhe que, no futebol moderno, um treinador pode mudar tudo, inclusive a forma como um jogador vê a si próprio. E a lista ainda não terminou. Número 3. A imprensa inglesa. No futebol inglês, a crítica não espera. E com Diogo Dalot, a imprensa foi implacável desde o início.
Cada erro defensivo transformava-se numa manchete. Cada jogo menos conseguido reforçava a ideia de que ele não estava à altura. Em pouco tempo, o rótulo estava criado. Jornais e programas televisivos passaram a usar Dalot como símbolo das fragilidades do Manchester United. Um cruzamento mal executado ou um segundo de atraso defensivo bastavam para alimentar debates intermináveis. Segundo jornalistas próximos do clube, Dalot tornou-se um alvo fácil, jovem, estrangeiro e sem o peso mediático para se proteger. Essa pressão constante começou a afetar o jogador. Insiders relatam que Dalot evitava exposições públicas e sentia que entrava em campo sempre sob julgamento. Jogar com medo de errar é uma das piores prisões mentais no futebol de elite, e ele sabia disso. Ainda assim, o medo estava lá. Com o tempo, algo mudou. Em vez de responder às críticas, Dalot fechou-se no trabalho diário. Passou a usar o silêncio como escudo, tentando transformar desconfiança em resistência mental. Mas a pressão não desapareceu. Apenas mudou de lugar. Número 2. A seleção portuguesa. Vestir a camisola da seleção portuguesa nunca foi simples para Diogo Dalot. Ao contrário do que muitos imaginam, cada convocatória vinha acompanhada de uma sombra pesada, a comparação constante. Em Portugal, laterais não são apenas jogadores, são expectativas históricas. Sempre que Dalot entrava em campo, surgiam as mesmas perguntas. É suficientemente sólido defensivamente? Tem personalidade para jogos grandes? Para muitos adeptos e comentadores, ele parecia estar sempre a ser avaliado. Nunca aceite. Segundo fontes próximas da federação, Dalot sentia que qualquer erro pela seleção tinha um impacto maior do que no clube. A concorrência interna aumentava a pressão. Cada alternativa convocada tornava-se uma ameaça silenciosa. Um jogo menos conseguido bastava para reacender o debate público. A confiança construída nos clubes parecia evaporar sempre que vestia as cores nacionais. Insiders recordam momentos de frustração profunda. Dalot sabia que tinha qualidade, mas sentia que nunca jogava verdadeiramente solto. O peso da responsabilidade transformava decisões simples em riscos calculados. No futebol internacional, isso cobra um preço alto. Ainda assim, Dalot não recuou, continuou a responder às convocações, mesmo sob desconfiança, porque para ele, desistir da seleção nunca foi uma opção. Mas faltava um último nome nesta lista, o mais importante de todos. Número 1. O próprio Diogo Dalot. No final, o maior adversário de Diogo Dalot nunca esteve no banco de suplentes, nem nas capas dos jornais. Esteve sempre dentro dele. A dúvida constante, o medo de falhar no momento errado, a sensação de estar permanentemente em exame. Segundo pessoas próximas, houve fases em que Dalot se exigia mais do que qualquer treinador. Um erro não era apenas um erro, era uma confirmação dos rótulos que lhe colaram ao longo dos anos. Em silêncio, começou a carregar um peso invisível, difícil de explicar a quem vê apenas os 90 minutos. Essa luta interna refletia-se no campo. Decisões atrasadas, movimentos contidos. O lateral ofensivo transformava-se por vezes num jogador prudente demais. Não por falta de talento, mas por excesso de autocontrolo. Dalot sabia que naquele nível, um segundo de hesitação pode mudar uma carreira. Insiders revelam que o ponto de viragem foi simples, mas brutal. Aceitar que nunca iria agradar a todos. A partir desse momento, algo mudou. Dalot deixou de jogar para convencer e começou a jogar para sobreviver, para afirmar-se, para ser fiel ao jogador que sempre acreditou ser. Essa decisão não trouxe aplausos imediatos, mas trouxe algo mais raro: clareza. E foi aí que a história deu a volta. Em silêncio, Diogo Dalot mudou a forma como lidava com a pressão. Segundo insiders, tomou uma decisão simples, mas radical: ignorar o ruído exterior e concentrar-se apenas no que podia controlar. O erro deixou de ser um trauma e passou a ser parte do caminho. A mudança foi discreta, mas evidente. Dalot tornou-se mais firme, mais presente nos momentos de maior tensão. E o inesperado aconteceu. Aqueles que antes duvidavam começaram a confiar nele. De jogador questionado, passou a solução. Sem discursos, sem promessas, apenas futebol. A trajetória de Diogo Dalot nunca foi uma história fácil.
Cresceu rodeado de desconfiança, críticas e comparações constantes. Foi obrigado a amadurecer cedo demais e a aprender a sobreviver quando a confiança desaparecia. Não venceu pela explosão, mas pela resistência. Cada passo em frente nasceu de erros antigos e de escolhas difíceis. Dalot representa uma verdade incômoda do futebol moderno. Nem toda a glória nasce na luz. Algumas carreiras são forjadas primeiro nas sombras.